Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Estamos aqui da nossa igreja. Vamos gravando agora a nossa série do livro de Esdras. Estamos no capítulo 2 de Esdras. Estamos gravando no nosso canal. Glória a Deus por este canal. Glória a Deus pelos irmãos, pelas irmãs. Vocês que estão se achegando ao meu canal, gratidão, muito e muito obrigado. Glória a Deus, continue ajudando nós. Vocês que passaram pelos louvores lá no canal, pelas orações, pelas pregações, se inscreve lá, deixa comentário. Se tiver algum pedido de oração, pode nos pedir pelos nossos comentários. Que tiver lá no YouTube, se inscreve, comenta, compartilha, ajuda nós levar o Evangelho através deste canal. E muito obrigado a cada pessoa que está ajudando nós neste canal. Obrigado por tudo. Estamos na série de Esdras, capítulo 2. Então vamos orar, que não seja eu a mulher aqui falando da minha vida, do meu ego, da minha carne, mas seja o Senhor falando, a palavra dele falando, ensinando nós em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, que eu, a mulher, diminua, que seja o Senhor agora na minha boca, que eu seja a boca do Senhor aqui na terra. Aonde eu entrar, meu Deus, que o Senhor entra na minha vida, entra, meu Pai, nessas pregações, entra nos louvores, entra na casa dos irmãos, das irmãs, entra, meu Deus, na vida daqueles que têm pedido oração, liberta através, Senhor, desse canal, meu Pai. Graças te damos por cada pessoa, Pai, graças te damos pela igreja, meu Deus, pelas nossas vidas, por mim, meu Deus, pela tua filha, meu Deus, por nós que estamos aqui agora, que o Senhor venha falar conosco através do livro de Esdras, meu Pai. Venha nos ensinar, venha nos dar fé, meu Deus, em nome de Jesus. Venha tirar também toda barreira, impedimentos que tiver sobre os nossos caminhos nessa noite, Pai. Enquanto sua palavra é ensinada no nosso coração, o Senhor trabalha na nossa fé, meu Deus. Trabalha nos nossos projetos, nas nossas casas, meu Pai. Coloca na frente da casa de Deus, da tua obra, os anjos de luz para iluminar cada dia, cada vez tua igreja. Anjo de fogo para queimar os impedimentos, embaraços, tudo aquilo que desconcentra o culto, tudo aquilo que rouba a comunhão do culto. Não permita, Senhor, que as legiões, os principados, as potestades, os dominadores venham dobrar os joelhos e pôr as mãos para trás. Ao nome do Senhor Jesus Cristo, seja dado para sempre honra, glória e majestade, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, nós cobrimos aqui agora a igreja debaixo de luz e de fogo. Nós cobrimos esse canal, Pai, com fogo e luz, para que cada dia esse canal avance, cresça, que cada escrito seja honrado no nome de Jesus, Pai, que ele seja abençoado, entra no lar dele, na casa deles, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, graças a Deus, aleluia. Esdras capítulo 2. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. A irmã pode se sentar. A palavra do Senhor vai dizer que nós estudamos Esdras capítulo 1. E nós vimos que no capítulo 1 foi o regresso dos judeus que estavam em cativeiro. Os judeus que foram exilados em Babilônia. Ficaram 70 anos sobre o cativeiro ali, mas quando terminou os 70 anos, Deus já tinha dado profecias por Isaías, por Jeremias, de que o povo dele voltaria de volta para a terra de Jerusalém, e Deus, ele é fiel. Quando terminou aquele tempo determinado de 70 anos, Deus ali colocou no coração de Ciro, o rei Ciro, para que ele falasse com os judeus
qual era deles que queria voltar para reconstruir o templo do Senhor em Jerusalém. E ali nós vemos as primeiras levas dos judeus que vão voltando para a sua terra para reconstruir o templo do Senhor. Então assim também é na nossa vida. Muitas vezes nós temos uma promessa, nós não sabemos quantos anos que essa promessa vai cumprir. Muitas das vezes eu e você tem uma promessa e essa promessa pode levar muitos anos sem cumprir. Mas se essa promessa ela foi dada por Deus, e se eu e você ficar na posição, não desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, Deus ele é fiel, assim como ele entrou num rei, um homem poderoso, que reconheceu todos os reinos da terra, que reconheceu que Deus era o rei dos reis. Assim Deus também pode fazer comigo e com cada irmão que tem um chamado, uma promessa. E vamos ler alguns versículos só do capítulo 2, que são a lista daqueles que eram remanescente, os verdadeiros judeus que estão voltando para Jerusalém. O versículo 1 até o 2 vai dizer: e estes são os filhos da província, que subiram do cativeiro dos transportados, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para Babilônia. Tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraias, Relaias, Mardoqueu, Bizam, Midispar, Bigvai, Reum, Baaná, o número de homens do povo de Israel. Então aqui nós vemos que é uma lista, e nessa lista nós vemos que Zorobabel ele vem com o povo de Deus para Jerusalém. Aqui nós vemos que está vindo Neemias, que não é o Neemias que nós vamos mais na frente estudar. O livro de Neemias não é este Neemias que está na lista, não é o Neemias que nós vamos estudar mais na frente, o livro de Neemias. O Mardoqueu aqui também não é o Mardoqueu, primo da rainha Esther. Então, aqui nós vemos a fidelidade de Deus. Uma lista de homens que estava no cativeiro, que era a nação de Israel, que era o povo judeu, que estava ali 70 anos naquele cativeiro, mas ali Deus tinha uma promessa com aquela nação, que aquela nação pertencia a uma aliança de Deus, e agora o Senhor traz eles de volta para a casa deles. E assim também é na minha história, na história do povo de Deus. Deus conhece nossa vida, Deus conhece nosso endereço, e assim como esse povo, Deus está tirando eles do cativeiro. Assim é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é um Deus que muitas vezes ele faz a ferida. Muitas vezes ele permite o deserto, ele permite o vale, ele permite a luta, ele permite a guerra. Mas o mesmo Deus, ele é aquele Deus que ele é bondoso, ele é misericordioso, e ele leva os filhos dele de volta para o milagre, de volta para a bênção. Então, agora esse povo que outra hora era exilado, esse povo que outra hora não tinha mais sonho, não tinha esperança, agora eles estão voltando de volta para a sua casa. Nós vemos lá no Salmo 126, eles clamando, eles criam. A Bíblia diz que quando eles olhavam para as harpas deles penduradas, quando eles olhavam, lembravam de Jerusalém, eles choravam. Eles não acreditavam, assim, que Deus iria fazer essa obra, esse milagre na história deles. E essa volta deles de volta para a sua terra foi como um sonho.
e ele fala grandes coisas, fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E assim é este Deus. Por isso nessa noite, nós que estamos passando alguma prova, alguma luta, nós não venha voltar para trás. Não venhamos desistir de crer. Porque aqui está uma lista de todos aqueles que eram remanescentes, que era o povo de Deus. E aqui a Bíblia diz que eles estão voltando, está vindo o povo, está vindo também o sacerdote, no versículo 36. O sacerdote, os filhos de Jedaia da casa de Jesuã, 973. Então, quando eles vêm agora, eles estão trazendo o sacerdote, que eram aqueles que ajudaram no templo do Senhor, eram aqueles que ofereciam o sacrifício do Senhor. Então ali, todo esse empenho era para levantar o templo de Deus que foi destruído. Então nós vemos aqui que Deus sempre teve prioridade à igreja, à casa do Senhor. A casa de Deus, ela faz parte do reino de Deus. E ela sempre foi uma prioridade. Então aqui está voltando esse povo para construir a casa do Senhor. Estão trazendo 973 sacerdócios para oferecer o sacrifício. Juntamente também no versículo 30, no versículo 40. Os levitas, os filhos de Jesua, Cadmiel, dos filhos de Rodavias, 74. Estão trazendo também os levitas, que eram aqueles que ajudavam no sacrifício do templo, junto ali com os sacerdotes. Então, o versículo 41, está vindo junto nessa lista dos remanescentes, os cantores, que eram os filhos de Asaf, no versículo 41, 128. Então nós vemos que a obra de Deus, ela é completa. A obra de Deus tem um povo que é voluntário. Esse povo que está nessa lista foi um povo que quis vir junto com Zorobabel, que teve amor à obra, que quis vir construir o templo do Senhor. Junto vieram os sacerdotes também, os levitas, vieram os cantores ali para levantar aquela obra que foi destruída. E assim é conosco também. Cada um de nós aqui na terra tem uma função. Uns é pastor, uns é pregador, uns é levita, outros é adorador. E ali uns é membro daquele ministério. E que possamos ser esse povo. Que aonde nós estiver, que nós venha ter essa boa vontade de se empenhar em ajudar a casa do Senhor, de se empenhar em ver a obra de Deus de pé, como esse povo aqui, que mesmo estando em cativeiro, mas ainda cria no sonho de Deus, ainda cria nas promessas de Deus, e que eu e você também venha ser essa pessoa que crê, que levanta o ministério, que levanta a obra, que levanta a nossa chamada aqui na terra. E a Bíblia vai dizendo também que do 43 ao 55, que vinha também os que serviam ao templo. Então ali foi completa. Quando chegou o tempo da obra, quando chegou o tempo que o rei quis mandar alguém para ir lá em Jerusalém, ali se levantou um povo completo. Vieram os povos voluntários, vieram sacerdote, vieram levita, vieram cantores, vieram servidores. Ali foi algo bonito que Deus levantou naquele tempo. Foi uma obra perfeita. E assim, irmão, vai ser na sua vida, na minha vida,
O dia que Deus fazer algo na nossa vida, vai ser algo bonito, algo completo, algo perfeito, porque Deus, Ele é fiel. E esse povo aqui, mesmo em terra estranha, eles criam que eles eram a semente de Deus, eles criam que no tempo certo daria fruto, que eles voltariam, que eles abraçariam a promessa de Deus, se cumpriria na história deles, do povo judeu. E esse povo, eles recebeu o seu milagre. Então é uma lista muito grande, eu não vou ler ela tudo, porque é uma lista grande, é vários nomes aqui, hebraico, glória a Deus. E o versículo 55, os filhos do servo de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete e os filhos de Perudá. O versículo 61 agora. E dos filhos do sacerdote, os filhos de Abaias e os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, que foi chamado o seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundo fora rejeitado do sacerdócio. Então nós vemos que quando a promessa se cumpriu, ali foi tudo perfeito. Eles buscaram nos livros, só deixaram ficar ali as pessoas que realmente era remanescente, que era judeu. E aqui fala que esse povo aqui do sacerdote, eles buscou, não achou na genealogia que eles fosse ali o sacerdócio da casa do Senhor. Então nós vemos aí que quando Deus ele vai fazer a promessa na nossa vida, é algo perfeito, é algo completo, e assim que nós possamos esperar no Senhor, que Deus possa se alegrar, chegar o tempo da nossa história, de nós ver nossos sonhos cumpridos, realizados. E o versículo 63, e o governador lhe disse que não comesse das coisas sagradas, até que houvesse um sacerdote com Urim e Tumim. Então nós vemos aqui que Urim e Tumim era um objeto qual eles conseguiam ver a vontade do Senhor. E até o sacerdote que ia voltar para esse templo, tinha que ser um sacerdote que tinha esse objeto, que eles conseguiam identificar a vontade do Senhor. Então nós vemos que ali foi tudo perfeito, não foi nada fora do lugar. E ali até o sacerdote tinha que ser realmente da genealogia do judeu, remanescente, e que tivesse esse objeto de ver ali a vontade do Senhor. Então é assim que Deus faz. Quando Ele cumpre a promessa, não é pela metade, é completa. Quando Deus promete, Ele cumpre, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Versículo 64. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora o seu servo, sua serva, que fora 7.337. Também tinha 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736. Os seus mulos, 245. Os seus camelos, 435. Os jumentos, 6.720. E alguns dos chefes dos países, vindo à casa do Senhor, que habitava em Jerusalém, deram voluntariamente ofertas para a casa de Deus, para fundarem no seu lugar, conforme o seu poder dera para o tesouro da obra, em ouro, 61.000 dáricos,
e em prata 5.000 aretéis, e 100 vestes sacerdotais. E habitaram o sacerdote, os levitas e algum do povo, tanto dos cantores como os porteiros, os netinis, na sua cidade, como também todo Israel na sua cidade. Então aqui é o povo do Senhor que volta. Na primeira leva vem com Zorobabel, o povo original, remanescente, um povo voluntário, um povo que vem completo, que volta trazendo ouro, prata, camelos, volta ali abençoado pelo rei Ciro. E assim será na nossa história, que esta palavra sirvam para nós, que nós venhamos entender que Deus, Ele é o Deus que vira cativeiro. Deus, Ele é o Deus que Ele muda o estado de uma pessoa. Deus, Ele é um Deus que Ele tem poder de transformar a vida de um filho e de uma filha. E quando Ele cumpre suas promessas, Ele faz com que as pessoas que vai te ajudar, elas te dão aquela bênção de coração aberto. Não é de coração fechado, não é de qualquer maneira. Assim como Deus virou o cativeiro de Jó também. Jó que passou por muita inveja, Jó que perdeu tudo na vida, perdeu família, perdeu bens, perdeu filhos. E Jó só ficou com um caco de telha e ali cheio de lepra, se coçando. E até a esposa de Jó, que na hora de dar apoio para ela, pediu para ele amaldiçoar a Deus. E os amigos que ficavam acusando, dizendo que Jó, quando era rico, tinha feito algum mal para alguém. E Jó era justo com Deus. Jó estava passando por uma obra de inveja, por uma adversidade. E Deus, da mesma forma que Deus fez aqui com os judeus, Deus fez com Jó também. Deus usou as pessoas do Oriente, cada um deu ouro para Jó, cada um foi levando um bens para Jó. E a Bíblia diz que o último estado de Jó, ele era mais rico, bem mais sucedido do que o primeiro. Então nós queremos profetizar nessa noite sobre a minha vida, sobre a vida de cada pessoa que crê em Deus, que confia em Deus, que você vai dar a volta por cima em nome de Jesus. Que a sua vida não vai ficar da forma que está. Esse deserto vai passar, esse cativeiro vai passar, essa prova vai passar, essa luta vai passar. E em nome de Jesus você vai, assim como os judeus deu a volta por cima e é uma nação abençoada, Jó deu a volta por cima. Eu declaro nessa noite que nós também vai ter um livro, uma história, um legado de vitória sobre a terra, em nome de Jesus e no sangue de Jesus. E esse é o capítulo 2 de Esdras, fala da lista daqueles que voltam do cativeiro, os bens que eles estão trazendo, sacerdote, levita, cantores, servidores e o povo que abriu o coração para que esse templo fosse reerguido. Então, se os irmãos passarem lá pelo nosso canal, escreve lá, ajuda nós lá, em nome de Jesus, e que Deus abençoe nossa pregação, aonde ela entrar, que entra essa palavra de profecia, essa palavra de que a nossa vida não vai ficar parada só no deserto, na prova, mas que Deus é Deus de virada. Ele é Deus que muda o nosso cativeiro. Nós não podemos sair fora do caminho dele. Nós não podemos desistir. Vamos deixar no Salmo 126, aqui como que sentia o coração daqueles judeus quando estava no cativeiro. Salmo 126 vai dizer assim, ó: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião
estava como os que sonham. Para eles parecia um sonho. Deus cumpriu o sonho dos judeus. Então a nossa boca encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, porque o Deus que levou eles através da idolatria, da rebeldia daqueles reis idólatras, o mesmo Deus usou um rei também para trazer a bênção para eles. E as nações diziam: nossa, grandes coisas Deus fez a esse povo. Esse povo outra hora era escravo. Esse povo outra hora estava exilado. Mas agora esse povo está de volta para a terra do sonho. E assim também vai ser na minha vida. Vai ser na vida de cada servo e serva do Senhor que crê e caminha com Ele aqui na terra. Versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eles eram semente de Abraão. Esse povo aqui, eles tinham um pai que intercedeu por eles. Esse povo aqui tinha promessa. Esse povo aqui não era um qualquer. E ali cumpriu a semente, deu fruto, e eles tornaram voltar para a sua terra com espírito de alegria. Por isso que eu e você tem que investir na nossa semente. Por isso eu e você não podemos parar. Nós devemos continuar, porque aquele que leva a tua semente chorando, você que vai para a igreja chorando, triste, abatido, vem buscar o Senhor, que está no seu quarto. Tem dia que a gente está triste, abatida. Continue, não vamos parar, porque aquele que caminha, que chora, que leva a cruz pesada, como Jesus levou, ele vai trocar pela vitória, pelas bênçãos que estão no mundo espiritual. E Deus sabe quem ele vai usar para nos honrar aqui na terra. Porque Deus é o Deus das riquezas encobertas. Deus é o Deus que faz coisas que nossos olhos no humano não pode entender. Então essa é a palavra dessa noite. Que Deus venha nos abençoar e fortalecer a nossa esperança nele, em nome de Jesus.